Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Se não estão, vão ficar. Se você já se sentiu paralisado pelo medo de interagir com outras pessoas em público, até evitando sair de casa para evitar encontros, saiba que você não está sozinho. Eu sei como é, porque eu mesma já passei por isso, não apenas uma, mas 2 vezes na vida. Mas a boa notícia é que eu superei esse desafio e hoje eu estou aqui para compartilhar minha jornada com vocês sobre o que desencadeou a minha fobia social, os sintomas que eu enfrentei e como eu superei e finalmente como eu venci essa batalha. O meu objetivo nesse vídeo de hoje é ajudar você a superar também. Eu espero que a minha experiência e as dicas que me ajudaram a vencer essa ansiedade social possam fazer a diferença na vida de quem está lutando contra esse monstro. Vamos que vamos! Eu sou a Sara Lippe e eu estou muito feliz que você está aqui. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, que é novo, me ajuda aí, se inscreve e aperta o botão do sininho para ficar sabendo assim que eu postar um vídeo novo. Eu prometo que sempre será conteúdo que vai te colocar para cima. Então, vamos à minha primeira experiência de como eu venci a fobia social. A minha experiência com a fobia social veio em épocas e maneiras diferentes por 2 vezes. A primeira vez aconteceu há uns 22 anos atrás e a segunda vez aconteceu agora, há uns meses atrás. Vamos começar falando sobre os sintomas da fobia social que eu senti nessas 2 vezes. A primeira vez que eu tive fobia social foi surtante, a ponto de eu pedir para os meus pais me levarem ao psiquiatra porque os sintomas não eram normais. Eu tinha que pegar um ônibus na época para ir trabalhar na academia de filmes e daí eu comecei a perceber que eu tremia dentro do ônibus razoavelmente lotado. Eu não conseguia ficar do lado das pessoas. Nossa, era muito estranho. Ficar no meio de 2 pessoas, então, era uma loucura. Eu tinha pavor se alguém encostasse em mim. Eu ficava me encolhendo, se tremia toda. Era muito bizarro. Eu sempre fui uma menina do povo, sempre amei um gueto. Eu tinha muitos amigos naquela época e eu gostava de ficar no meio da galera. Nunca tive problemas de me socializar, pelo contrário. Quantas vezes eu saía sozinha porque eu gostava de fazer amigos novos. Mas nessa época eu comecei a perceber que quando alguma amiga encostava em mim, ou me abraçava, ou segurava na minha mão, eu ficava incomodada também e começava a me tremer, igual quando eu estava no ônibus. Eu lembro que nessa época eu não podia ter nenhum namoradinho porque ninguém podia me tocar no braço, o que dirá beijar, né? Mesmo vivendo nessa situação, eu não me incomodava de sair com os meus amigos. Eu saía, normalmente. Mas o segundo sintoma começou a aparecer muito forte a ponto de eu perceber que estava realmente doente. Quando eu ia nas festas com os meus amigos ou qualquer outro lugar, não necessariamente uma festa, todas as vezes que eu saía de lá, eu ficava overthinking, achando que as pessoas ficavam falando de mim pelas costas, ficavam me julgando, e isso era muito mais forte do que eu. Virou uma obsessão por muitos meses, a ponto de eu chegar nos meus pais e pedir para eles me levarem no psiquiatra, porque aquilo estava me reprimindo e me atrapalhando de ser quem eu sou. Daí o dia da consulta chegou, meu povo. Os meus pais ficaram aguardando ali na salinha e eu entrei no consultório. O psiquiatra era uma figura, nunca mais vou me esquecer dele. Ele parecia o Albert Einstein. Ele tinha um cabelo todo doido, assim pra cima, super moderno. Daí ele me perguntou o que eu estava sentindo e eu contei tudo pra ele em detalhes. Aí ele olhou pra mim e falou: "Tá vendo essa salinha cheia de gente esperando? Eu não posso perder o meu tempo com você." Aí eu me assustei assim, e daí ele falou: "Você não tem problema o suficiente pra eu resolver." Aí eu comecei a insistir, porque eu sou muito insistente, né? Aí eu comecei a insistir, falar pra ele que eu tinha assim, que ele precisava me tratar, porque eu tava ficando doida.
Aí ele levantou e pediu para eu ir embora e procurar uma terapeuta, porque era carente de conversar com alguém que me entendesse e me desse uns conselhos. E daí eu fui procurar uma terapeuta, ali perto mesmo, sabe, do meu trabalho da academia de filmes. Foi a minha primeira vez fazendo terapia. Mas eu já te conto o que aconteceu na terapia. Segura aí, porque agora eu vou te contar a minha segunda experiência tendo a fobia social há uns meses atrás. E eu só consegui me livrar disso completamente há 2 semanas. Daí eu volto para te contar como foi na terapia com a minha primeira experiência. Então segura aí. Como eu falei, eu sempre gostei de estar no meio da galera. Uma observação. Eu sou uma pessoa altamente sensível. Então, quando eu falo que eu amo estar no meio da galera, não significa que eu ame ficar um dia inteiro lá no meio delas, porque eu me sinto esgotada mentalmente. Quem é altamente sensível sabe disso. A gente precisa de um tempo sozinhos para recarregarmos essa nossa energia. Esse é o meu lado introvertido. Então, eu sempre tive esse meu lado extrovertida, mas eu adoro estar no meio das pessoas, mas eu também tenho o meu lado introvertido, que eu percebi que nessa segunda experiência ficou muito forte. Então, eu só tinha vontade de ficar em casa. Então, eu comecei a ter medo de sair de casa e me deparar com pessoas. Então, eu me isolei até mesmo dos meus amigos. Eu achava que o meu lado introvertido estava falando mais alto e eu não tinha ideia do que isso pudesse ser, né? A tal da fobia social. E eu só descobri que eu tive fobia social nessas 2 vezes quando eu assisti um vídeo de um psicólogo no YouTube e vi que os sintomas batiam muito com as minhas 2 experiências. Foi daí que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu vi que essa ansiedade é mais comum do que a gente imagina e as minhas experiências com certeza poderão ajudar muitas pessoas a saírem dessa fobia de uma vez por todas. Nessa segunda vez, eu me isolei completamente, mas eu não comentei o que estava sentindo com ninguém. Eu estava passando por um obstáculo muito forte e achava que a melhor maneira de eu superar esse desafio era me isolar das pessoas. Eu não tinha motivação para encontrar com as minhas amigas. Elas me convidavam para eu sair, eu falava que ia, mas sempre arrumava uma desculpa para não ir no dia, e isso começou meio que afetar as minhas amizades, porque eu passava a impressão de que eu não estava nem um pouco afim de estar com elas. Outro sintoma que eu comecei a sentir foi no meu trabalho. Eu tenho uma agência de marketing digital e eu sou uma excelente comunicadora, mas nessa fase, né, agora, o meu dom da comunicação meio que desapareceu. Eu tinha medo de conversar com os meus clientes e quando eu conversava com eles, eu não conseguia me expressar da maneira que eu sempre me expressei. Eu atrasei todos os meus trabalhos, eu meio que perdi o prazer de conversar com as pessoas em geral, foi péssimo. Eu estava feliz em casa com as minhas crianças, eu não estava me sentindo assim depressiva, eu só queria mesmo ficar dentro de casa e estava com medo de pessoas fora da minha casa. Eu faço parte de um grupo de empreendedores e lá a gente tem que vender o nosso peixe em uma apresentação de 1 minuto. Eu quase que morria durante essa apresentação. O meu autoestima estava super baixo, eu estava com medo de falar. Eu ficava muito nervosa e até faltei 2 vezes porque eu não tive forças para ir. Isso foi um grande problema. Por quê? Porque nesse grupo que se chama BNI, que tem aí no Brasil também, inclusive, você perde a sua vaga se você falta 3 vezes em 6 meses. E eu até podia falar que eu estava doente, que eu não poderia ir, mas eu não podia deixar de ir lá porque eu estou crescendo meu business e eles me enviam clientes. E como eu posso parar de trabalhar? Eu sou mãe, eu tenho um filho para criar, não tem condições, eu não posso ficar doente de jeito nenhum. E eu também, quando saía para passear com a Eleven, a minha cachorrinha, eu evitava parar para conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu sempre amei e amo. Por que será que essas 2 experiências aconteceram comigo?
Eu adoraria saber as experiências desconfortáveis que você também já passou ou está passando, e você pode colocar aí nos comentários. Eu pesquisei e vou compartilhar com vocês algumas causas que me trouxeram essa fobia social, e eu acho que elas se encaixam com os problemas que eu já enfrentei no meu passado. Então vamos lá. Ambiente e experiências de vida. Experiências traumáticas como abuso emocional ou experiências sociais negativas também podem contribuir para o desenvolvimento da fobia social. Ambientes familiares superprotetores ou críticos também podem influenciar. Pressões sociais numa cultura e expectativa sobre o comportamento social também podem contribuir para o desenvolvimento da fobia social. Por exemplo, quando eu era mais nova, várias pessoas amavam o meu jeito, a minha verdadeira essência, meio maluquinha, super falante, moderna. Mas tinham pessoas que me criticavam muito naquela época por eu ser quem eu sou. Então, para eu evitar conflitos e me encaixar em certos grupos, eu tinha que ser uma pessoa completamente diferente de quem eu sou. Daí eu acho que isso também contribuiu para minha fobia social na primeira vez. Traumas passados. Experiências passadas de rejeição, ridicularização ou situações sociais negativas podem criar um medo persistente de interação social. Essa causa foi uma das mais fortes que eu passei antes das minhas duas experiências com a fobia social, então eu acredito que isso tem ajudado muito a eu desencadear essa ansiedade. Então agora que eu já te contei dos meus sintomas e das possíveis causas desse monstro, deixa eu te contar como eu superei a fobia social para dar a volta por cima. Então, já pega uma caneta e um caderninho para anotar o que eu fiz para superar a fobia social, tanto da primeira vez quanto da segunda, que eu acredito que vai te ajudar com a ajuda de Deus, com fé. Bom, reconhecer que algo de errado estava acontecendo comigo foi o primeiro passo. É muito importante que a gente reconheça que algo de errado está acontecendo e que se isso está atrapalhando as nossas vidas, precisamos urgentemente ir atrás de ajuda. Foi aí que eu encontrei a minha primeira terapeuta, há 22 anos atrás. Ela conversou muito comigo na época e me ajudou a entender muitas coisas e pessoas que me cercavam. Então, às vezes, existem pessoas que parecem que estão te fazendo mal, mas elas nem sabem disso. Elas nem estão fazendo isso de propósito. Lógico que existem pessoas tóxicas, inclusive nessa época tinha algumas pessoas que eu queria distância, mas outras não. Então, fazer terapia foi libertador. Ela também me receitou o floral de Bach, que me ajudou a ficar mais calma. Quanto à fobia social dessa segunda vez, eu estava mais esperta. Eu tenho uma terapeuta que a conheci desde a pandemia e daí, quando eu passei por essa experiência pela segunda vez, ela já estava do meu lado, me dando todo o suporte. Estar em contato com a natureza. Eu nunca fui aquela menina natureza, sabe? Eu nasci em São Paulo e sempre me considerei uma city girl. Mas não existe nada melhor para matar a fobia social, na minha opinião, com a minha experiência, do que estar em contato com a natureza. Na minha primeira experiência, eu lembro que eu fui com alguns amigos para Chapada Diamantina para fazer hiking e eu decidi colocar os meus 2 pés descalços no barro. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o sapato e pisar bem gostoso naquela lama. Aquilo pra mim, galera, foi libertador. Mas o que me libertou da fobia social foi o que eu acreditei, que pisando no barro eu estaria curada. Então eu acredito que a fé remove montanhas. Já nessa segunda vez, eu comecei a levar a minha cachorrinha, a Eleven, para passear no meio do mato. Aqui no meu bairro tem muitos parques, tem muito verde, então eu comecei a fazer isso e me apaixonei pela natureza. Quando cruzar com pessoas na rua, faço o possível para tentar se conectar, falando um oi, olhando nos olhos. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por momentos onde eu até atravessava a rua para evitar, assim, até os vizinhos mais conhecidos.
Mas aos poucos, o meu cérebro foi se acostumando novamente com a ideia de reaver pessoas. Abrir seu coração e compartilhar com as pessoas mais próximas, como a sua família e amigos, também ajuda. Da primeira vez eu contei para os meus pais. Dessa segunda eu contei somente para minha terapeuta, então eu me senti mais segura. Ser forte e aos poucos ir se encontrar com os amigos nos ambientes sociais. Com a minha primeira experiência com a fobia social, eu até ia nos lugares, mas eu me sentia péssima depois. Na segunda experiência, eu não tinha vontade de sair de casa. Então, eu dei um tempo para mim, porque solidão também é bom e eu amo ficar sozinha, comigo mesma, sabe? Mas é muito importante estar com os amigos. Então, primeiramente, eu comecei a encontrar uma amiga de cada vez, sem o grupo. E elas começaram a perceber que o problema estava em mim e não nelas. Quanto a falar em público na BNI, eu não tinha outra saída. Então, eu treinava muito o que eu tinha que falar e incorporava a vendedora na hora que eu tinha que vender meu peixe. Pra ser bem sincera, foi muito difícil porque eu não me sentia bem ali. Eu queria até estar em casa, né? Mas eu ficava treinando o que eu tinha que falar e falava. Várias vezes eu ficava treinando. Hoje eu posso dizer que eu venci a fobia social porque a vontade de sair de casa voltou. Glória a Deus! Na semana retrasada, eu me encontrei com a minha amiga Lu, conheci algumas amigas dela, já até adicionei todas as meninas no Facebook, no Instagram. Sexta-feira agora passada, tivemos um Girls Night na casa da Lu também, com as meninas da nossa turma. Nossa, eu me joguei! Foi muito maravilhoso e foi ali que eu percebi que eu estou curada, glória a Deus! O meu trabalho também agora já voltou ao normal, os meus clientes estão satisfeitos e estão vindo mais por aí. Eita glória! Se você já passou por muito bullying, rejeição ou já foi muito reprimida por ser diferente como eu, é bem provável que a sua fobia social seja por essas razões. Então, minha querida, meu querido, seja mais você e se aproxima mais daqueles que te amam de verdade. Não dar ouvidos a vozes negativas que muitas das vezes aparecem na nossa cabeça falando que as pessoas não gostam da gente. Às vezes isso é coisa da nossa cabeça. Quantas vezes eu julguei pessoas achando que elas não gostavam de mim, mas eu estava enganada e depois eu ficava com vergonha de mim mesma. Passar por cima do medo e confiar que Deus te ama e que você é especial. Você é tão especial que a sua luz incomoda várias pessoas que estão nas trevas nesse momento, porque quem critica e não consegue enxergar a luz que está aí dentro de você, meu filho, é cego espiritualmente, né? Então por que confiar nessas pessoas? Vamos sair de casa? Por que querer estar perto delas? Tem tanta gente maravilhosa aí fora esperando por vocês. Confia no propósito que Deus tem na sua vida. E se você está passando por esse desafio no momento, é porque o universo está te testando. Isso é somente um teste. Você vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. Amém. Você é forte e eu tenho certeza de que se você seguir as minhas dicas, você vai melhorar como eu melhorei. Daí você vem aqui nos comentários me contar. Agora eu quero saber quais são os sintomas que vocês já sentiram ou estão sentindo no momento. Coloca aí nos comentários. O vídeo já está terminando e eu não posso terminá-lo sem expressar a minha gratitude de ter você aqui comigo até o final. Então, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo e compartilhar com as pessoas que você acha que também podem precisar dessa ajuda. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo!